Homem sem Ego, por Dimitar Petrov. Capítulo 3: Conexão corpo e mente. Nossa respiração é o fio que conecta o corpo e a mente. Para cada emoção e estado, existe uma frequência respiratória correspondente. A respiração é a chave para liberar nosso potencial físico como seres humanos. A cada expiração, começamos a morrer, e a cada inspiração, voltamos a viver. Isso tem um efeito muito profundo em nós. Quando começamos a conectar a mente e o corpo através da respiração, começamos a nos ver em direção à unidade. Compreender a respiração como um elemento fundamental e não uma função do corpo é de grande importância. Então, podemos começar a usar a respiração como uma ferramenta de autoexpansão e autorrealização. Isso é feito de muitas maneiras e práticas. Um exemplo seria o yoga, onde, para aprofundar a prática, foca-se em respirar e na própria respiração em si. Se conseguirmos estabelecer essa conexão entre o corpo e a mente, podemos começar a mudar nossa fisiologia. Normalmente, pensamos como se os processos do corpo não estivessem sob nosso controle. Todas as funções podem ser controladas e melhoradas. Podemos nos curar e nos reparar completamente, sem a necessidade de um estimulante externo. Mas quando a mente interfere, esse processo é bloqueado. Devemos sim deixar a mente vibrar em sintonia com o corpo. Mas é mais fácil dizer do que fazer. Mais uma vez, a escolha é nossa. Vida ou morte, alegria ou felicidade, saúde ou doença. Portanto, essa conexão é o que governa nossa experiência de vida física. É mais do que óbvio que os padrões da mente se manifestam no corpo, seja de maneira positiva ou negativa. Tendo essa percepção, precisamos despertar e entender profundamente o quão importantes são essas mensagens que enviamos ao nosso eu físico. De volta ao tópico, somos viciados em respirar. Podemos olhar para a respiração como um narcótico definitivo. Os efeitos do oxigênio no corpo humano, especialmente em concentrações mais altas, podem ser comparados aos efeitos das drogas psicoativas. Então, o que isso significa é que temos um vício inerente a essa substância. Então, por que alguém iria querer ingerir qualquer outra substância quando inerentemente temos a droga final à nossa disposição? É porque quase todos nós passamos a vida em ambientes onde o ar é desnaturado e poluído. Tal é o caso de todas as cidades modernas. Então, esta substância não é suficiente, ao que parece, e buscamos outras. Podemos observar como nosso corpo e mente reagem quando respiramos ar puro. Naturalmente, a conexão corpo-mente é reequilibrada e iniciamos um processo de cura. Começamos a nos conectar com nós mesmos. O ar é da maior importância para os seres humanos. Precisamos entender isso verdadeiramente. Respirar ar puro é para o que o corpo humano foi projetado. Toda exceção a essa regra é uma agressão ao corpo físico. Eu não posso enfatizar isso o suficiente. Quando respiramos ar, absorvemos força vital, prana, chi, etc. Não há como estabelecer a ressonância entre o corpo e a mente sem essa força vital.
E à medida que ficamos saturados de ar puro, ou seja, normalizados, começamos a nos conectar com nossas emoções, começamos a relaxar. Caso contrário, o corpo e posteriormente a mente estão em um estado de sobrevivência. À medida que o ar poluído entra em nosso ser, a mente sempre tentará se preservar, mesmo à custa do corpo. Em outras palavras, nosso ego-mente é capaz de propagar o estado de debilidade física e doença corporal, desde que o ego seja preservado. Mas nós não somos as associações da mente. Para nos libertarmos desses ciclos intermináveis, devemos sintonizar nossa mente com o corpo e amá-lo o mais profundamente possível. Temos que aceitar a doença em todas as suas formas. Devemos aceitá-la como parte de nossa jornada de cura. Dentro de cada doença do corpo existe uma lição profunda a ser aprendida. Quanto mais profunda a doença, mais há para ser aprendido. As doenças mais debilitantes, como a depressão grave, trazem consigo imensas realizações de vida. A chave aqui é saber profundamente que a doença passará. Porque assim como toda lição tem um começo e um fim, a doença tem um começo e um fim. Quando não há ressonância entre o corpo e a mente, a única maneira de nosso corpo transmitir a mensagem à mente é por meio da doença. É um sinal claro de que o corpo está tentando nos dizer algo, que talvez tenha chegado a hora da mudança. O corpo é altamente inteligente e sintonizado com o nosso eu superior, enquanto a mente não. Assim, ele sinaliza à mente se houver algum tipo de desequilíbrio. Nosso corpo pode se curar de todas as doenças e também pode abrir caminho para o desenvolvimento de todas as doenças. Se a mente está tão relutante em mudar, para facilitar um corpo saudável, nosso veículo se certificará de que a mensagem seja recebida. Podemos então começar a interpretar a doença como permitida pelo corpo, em vez de infligida externamente, de modo que a necessidade de mudança se torna clara e evidente para a mente. Claro que existem fontes externas de doença, mas a manifestação real é governada pelo próprio corpo. Portanto, ouvir esses sinais é da maior importância. Se escolhermos não ouvir, escolhemos ser desconectados. Estar em sintonia e amar nosso corpo é a chave. A habilidade mais importante da mente é ser capaz de focar. Uma mente que está focada e a consciência que está no ponto de foco é capaz de mudar a própria realidade. A energia flui onde está o foco. Este é o verdadeiro poder da mente. Nossa vida diária é governada por essa habilidade. As interações com os outros, a capacidade de canalizar a arte e nos expressar, tudo depende disso. E independentemente da meditação completa, yoga ou prática, deve se esforçar para focar a mente. Desta forma, estamos canalizando todo o nosso potencial em direção ao nosso propósito. Por outro lado, uma mente que não está focada no presente e está divagando, drena continuamente a energia do corpo. A consciência se move de um elemento da realidade para outro, assim como a energia é apenas transformada, mas não perdida ou produzida. Se formos capazes de engajar totalmente nossa consciência no processo ou atividade que fazemos, então nada será inatingível. Da perspectiva egóica, essa tarefa já está feita.
Nesse caso, a consciência já está focada na ideia ou na associação do eu. Então, a mente está sempre focada. A energia é conservada. Assim é para a maioria das pessoas modernas. Mas o que acontece se essa ideia do eu for estilhaçada, perdida ou transformada? Bem, esse tipo de foco não estará mais presente. Então começamos de novo. Mas então você pode perguntar: o ego não está nos fornecendo uma mente que não está divagando? Quando alguém está sempre focado no eu egóico, tudo que será importante para ele será o falso eu. Tudo que ele ou ela iniciará será no sentido de justificar a existência do eu egóico. Isso resultará em uma experiência baseada no princípio da separação, pois o ego é a percepção da própria separação. Assim é uma mente não desperta. Se for esse o caso, então ainda não houve um processo de despertar. Se a mente está sempre focada na ideia do eu, então a pessoa nunca será capaz de se conectar com o eu mais profundo. Se alguém estiver bastante focado no amor, então uma conexão profunda é estabelecida. O amor divino está além das modificações mentais. Sua capacidade de focar a mente e a consciência é igual à sua capacidade de estar presente no agora. Este estado concentrado de energia mental é o estado normal, mas nos distraímos e o fluxo é interrompido. A quietude da mente é necessária para alcançar tal foco. Quando vivemos através do ego, nosso foco está sempre voltado para o eu pessoal, para o eu menor. Para um nível de consciência simples, isso garantirá um estado focado na mente. Mas e a mente, que nunca está focada no eu pessoal, é este o despertar? Quando não estamos mais focados apenas no eu menor, fica a nosso critério onde focar nosso fluxo energético. Nós nos tornamos os co-criadores da realidade. Agora surge a pergunta: em que sua mente está focada? Nós não somos os pensamentos e não somos a imagem ou projeção de nós mesmos. Nós não somos a mente. Somos muito mais do que isso. Nós somos a fonte da consciência. Uma vez que realmente percebemos e incorporamos essa verdade fundamental, que somos o céu e os pensamentos são nuvens passando, e a autoidentificação é apenas uma ferramenta, então começamos a operar em um nível vibracional mais elevado. O nível de pura consciência e amor. Nós nos tornamos os pintores, os artistas de nossa própria criação. Esse abandono da autoassociação e da modificação mental é liberdade. É a liberdade do ego. Uma vez que isso é alcançado, não há mais uma dependência. Existe apenas a experiência da vida e da consciência. Pode-se ilustrar essa percepção com os potenciômetros de um rádio. Nós, como frequência da consciência humana, podemos aumentar ou diminuir os potenciômetros da autoassociação. Por exemplo, Dimitar, o artista musical Man of No Ego, ou Nikolai, o jogador de basquete, ou Vasil, o yogi e espiritualista, todas essas são modificações mentais e, como tal, podem ser fortalecidas ou completamente dissolvidas pelo self. Assim como o rádio pode mudar de estação. A viagem do ego não é o problema aqui. A questão aqui é a armadilha do ego, que é a associação completa do self com o ego. Uma vez que chegamos a esse entendimento, surge a pergunta:
Quem está criando essas identificações é o ego, a mente, o eu? Eu, como uma identificação, não posso fornecer a resposta para você. Posso fornecer apenas uma visão. A pergunta quem sou eu é o machado com o qual cortar o ego. E esta é uma questão interna. Mas imagine por um momento o modo de vida desprovido de identificação, pura experiência de vida e fluxo. E se pergunte: é possível? É possível estar imerso na vida sem autoassociação? Eu acredito que sim. Isso, para mim, é o homem sem ego. A vida é como ela é. Nossas mentes são criadoras do drama. Não existe drama. Os desafios sempre existirão. Mas quem está interpretando o desafio como drama? E por quê? Qual parte de nós prefere pular os desafios da vida? Bem, é apenas o ego que não aprende e se expande com os desafios. O ego não tem capacidade de aprender e evoluir. Ele simplesmente age. Ele simplesmente infla ou desinfla. Por outro lado, nosso verdadeiro eu, assim como nossos corpos, tem um potencial imensurável de expansão. No nível físico, o corpo de uma pessoa pode ser completamente transformado por meio de desafios e trabalho corporal. O mesmo pode ser dito para a realização do verdadeiro eu. Por meio do trabalho interior e do desafio, podemos crescer e expandir, a fim de abraçar plenamente o eu mais profundo. Ao enfrentar esses desafios, começamos a nos sintonizar com o fluxo da vida. Assim como o fluxo de uma onda, haverá altos e baixos. Isso significa que sempre que você se depara com um tremendo desafio, eventualmente você será presenteado com um tremendo alívio. Quando esse princípio é compreendido, os desafios podem ser percebidos como sinais de alívio vindouro, em vez de sofrimento. A forma como reagimos a essas situações da vida também é muito importante. Nossas reações são uma liberação de energia. E a pergunta é: você quer liberar essa energia? Talvez não. A resposta imediata a esses obstáculos é um testemunho do nível de equilíbrio da pessoa. Se estivermos centrados o suficiente, nossa resposta ao mundo exterior estará alinhada com nossa verdade mais profunda, mesmo quando a vida nos trouxer essas dificuldades. O passado se foi. Portanto, deixar ir é, na verdade, aliviar sua mente do que não é agora, do que não é real. Ao fazer isso e deixar para trás o que não é necessário, começamos a nos aproximar da verdadeira quietude. Deixar ir é um estado, e nesse estado a pessoa não está se apegando às coisas da vida. A pessoa só as experimenta no presente. Já além disso, elas não têm efeito. Ele ou ela não está se apoiando em qualquer coisa. Ele ou ela não está contando com nada. Se apoiar e contar são do passado e do futuro. Você não pode segurar o momento presente e não pode contar com ele. O presente não pode ser agarrado, só pode ser experimentado, e para fazer isso plenamente requer completa quietude da mente. O que você experimentou anteriormente e ainda experimentará é apenas um pensamento e, portanto, não é quietude. E como chegar lá? A mente não pode instruir-se a ficar quieta. Isso nunca vai funcionar. Podemos entrar na quietude da mente através do corpo e da respiração. Nada é mais calmo do que o momento presente, sem preocupações do passado, nem ansiedades do futuro.
A calma da mente é do ser centrado, porque, como já mencionamos, a mente é a chave. Portanto, se escolhermos reagir negativamente ao mundo, perderemos a experiência de todo o comprimento de onda, os baixos e os altos, o negativo e o positivo. É na quietude que percebemos nossa posição de onda. Estar quieto permite uma consciência expandida, capaz de tal realização. E novamente, como podemos acalmar a mente? Deixando ir. Deixando ir o quê? Tudo. Mas se alguém abre mão de tudo, ele tem algum valor para o mundo? Sim, porque seu valor é medido por cada ação que você realiza no presente. Cada reação, cada interação, cada expressão sua é o que importa. O presente é onde você encontra seu próprio valor. Eu realmente acredito que há uma sensação de paz e calma em cada um de nós. É inerente, e essa paz é eterna. Podemos escolher lembrar a sensação desse estado e nos reconectar a ela a qualquer momento. Independentemente do estado em que estamos atualmente, temos conexão com o que está dentro de nós, com o que está sempre presente. O verdadeiro eu emerge em paz interior e calma. Qualquer estresse ou ansiedade auto-invocado irá afastá-lo disso. Acredite no momento presente. Tenha a coragem de estar nele e deixe ir. Sua intuição o levará. Renda-se ao presente e seja. Toda nebulosidade e negatividade acabarão por diminuir. Uma pessoa que habita no agora está totalmente envolvida com a vida. Estar totalmente engajado é estar pronto para enfrentar tudo que a vida tem a oferecer. Quando focamos nossa mente no passado ou no futuro, estamos perdendo a própria vida. Mas isso não significa que nunca se deva viver em nostalgias passadas ou ansiedades futuras. Novamente, é no equilíbrio dos estados que encontramos nossos verdadeiros eus. Mas isso implica que a pessoa deva monitorar seus próprios pensamentos, ou, em outras palavras, pensar em pensamentos? Não. Quando reconhecer, deve-se sempre voltar para o estado presente. Uma vez experimentado, deve-se sempre almejar esse estado. E tudo isso é interno. A troca pode ser feita a qualquer momento. Você é você mesmo apenas no momento presente. A cada momento que passa, você é uma nova versão de você. Seu eu passado ou futuro é apenas uma projeção, mas o verdadeiro eu, você mesmo, é agora. Então, em outras palavras, sua expressão de ser é agora e se expressa no que você faz, como você age e interage neste exato momento. A realização disso revela à mente a possibilidade de se definir a cada momento. E quando você começa a fazer isso, você é cada vez menos definido pelo passado ou pelo futuro. Você começa a viver verdadeiramente e não pensa em viver. Portanto, nessa linha de pensamento, é importante estar ciente da maneira como você reage e trata os outros seres também no presente. Não baseie seu relacionamento com outros seres em traumas passados ou ansiedades futuras. Não existe tal relação. Baseie-se na verdade fundamental de que estamos todos interconectados e da mesma fonte que se manifesta no eterno agora. Porque isso é tudo o que existe. O passado e o futuro são apenas uma projeção. Eles são inexistentes. Se você for capaz de estar totalmente consciente no presente, poderá começar a ler os sinais da vida.
Os sinais da vida são os sinais do corpo e os sinais da natureza e dos animais. E a natureza está constantemente falando conosco. A cada sussurro de um pássaro e a cada rachadura de madeira, ela fala ao nosso coração. Os xamãs são capazes de sintonizar esses sinais e isso requer apenas uma certa sensibilidade, que é inerente a todos nós. Mas nós cortamos essa conexão, perdemos essa sensibilidade. Este é o resultado do ciclo sem fim, ou seja, da associação completa com o eu. E somente deixando ir ou desassociando, podemos iniciar o processo de reconstrução dessa conexão. Cada um de nós pode se conectar com a natureza e começar a construir um relacionamento com ela. Pode-se realmente sentir puro amor incondicional em sua presença. Estar em sintonia com a natureza permite que ocorra um profundo processo de cura no corpo. O exemplo mais literal seria: as alergias podem ser eliminadas. Pois o que é uma alergia? É uma profunda desconexão de um aspecto da natureza, o alérgeno. A maioria de nós vive em uma espécie de bolha artificial autodefinida, ou em outras palavras, desconectada da realidade. E reconectar é o caminho sem ego. Quando realmente nos conectamos com a natureza, toda a nossa perspectiva sobre a vida muda. Natureza é a fonte de todos os seres vivos neste planeta. Precisamos nos reconectar e nos tornar os realizadores de duas pernas do planeta. Nossos corpos têm um ritmo natural, sintonizado com os ciclos da natureza, o nascer e o pôr do sol. É dentro desse ritmo que os hormônios são liberados e assim acordar de acordo com ele é muito benéfico. Se uma pessoa acordar no final do ciclo, ela estará descansada e energizada. Se não o fizer, mesmo que tenha dormido horas e horas, sentirá que não dormiu o suficiente. Os seres humanos dependem profundamente do sol. Podemos dizer aos nossos corpos, quando acordar do sono, ou em outras palavras, a mente pode instruir o corpo. Ele está sempre ouvindo e o que estamos dizendo a ele é muito importante. Podemos observar e aprender com os animais. Os animais não são conduzidos por seus pensamentos. Eles são guiados por seus instintos. O pensamento não precede a ação. Portanto, eles são realmente conduzidos por sua intuição, pois a intuição só acontece no momento imediato, enquanto o pensamento é do futuro ou do passado. Os animais contam com a captação sensorial do momento presente. No momento seguinte, a captação sensorial é diferente. Eles não planejam ou pensam. Eles têm plena consciência do que é. Com os humanos é exatamente o contrário. Como nossa consciência é mais ampla, em certo sentido, nossa captação sensorial e intuição precisam ser processadas pela mente. A captação precisa ser questionada e aprovada pela mente, antes que possamos já agir sobre ela. E assim, a conexão corpo-mente é corrompida. Esta é uma forma de desconexão do momento presente, mas podemos aprender a ser como os animais. Podemos aprender com eles, assim como eles podem aprender conosco. Isso é evolução. Pensar que somos mais ou menos que os animais é apenas mais uma armadilha do ego. Somos todos um e viemos da fonte, mas somos diferentes e podemos aprender com nossas diferenças. Como parte destes sinais da vida, o nosso corpo fala para nós. Estamos recebendo sinais durante todo o dia.
e nossos corpos são muito mais inteligentes do que nossas mentes. O corpo é o veículo da vida, funcionando em muitos níveis, quase incompreensíveis para a mente. E damos por certo, acreditamos que o corpo está aí para nos servir, para servir nossas mentes. Bem, isso é o que o ego nos diz. Mas se nos separarmos da mente, percebemos que somos o self, não a mente. E a partir dessa perspectiva, começamos a tratar o corpo como receptor do self. Começamos a amar verdadeiramente e cuidar dele. Começamos a ouvir atentamente cada sinal que o corpo está enviando e se comunicando. Os povos indígenas do planeta desenvolveram uma forte conexão entre o corpo e a mente. Nós, como pessoas modernas, a perdemos, mas podemos recuperá-la. Esse é o ponto que estamos fazendo. Para os indígenas, a postura, por exemplo, é de grande importância. Seu corpo é um símbolo de poder e uma representação de energia. A má postura corporal pode prejudicar o fluxo energético, bem como a conexão corpo-mente. E ficar sentado por longos períodos de tempo é realmente muito prejudicial, pois não fomos projetados para ficar estagnados. Uma vez que estabelecemos essa conexão e conectamos o corpo e a mente, nos tornamos verdadeiramente um avatar de nós mesmos, em vez de uma ocorrência universal. E então o momento presente começa a nos guiar. Estamos em ressonância com a vida, e o momento imediato torna-se disponível para nós, em vez de ser velado e obscurecido. Em palavras simples, você abre mão da necessidade de pensar, planejar ou conceituar sua próxima ação. Isso virá naturalmente. Você está em completa conexão com a vida e sua única manifestação real, o agora, o fluxo. O interno é eterno. A mente quer que acreditemos que somos finitos, que somos temporários, e uma vez que morremos, a existência acaba. Mas isso não é verdade. Quando vamos dormir e nosso corpo está desligado, nosso eu interior não deixa de existir. Além disso, começa a se expandir para as outras dimensões através do sonho. Então, quando deixamos de lado o mundo externo e adormecemos, de certa forma, estamos praticando a morte. E quando acordamos, de certa forma, estamos renascendo. Mas o que é um sonho? Um sonho é uma conexão com uma realidade paralela do eu interior. Pode ser no futuro, passado ou qualquer tipo de manifestação da realidade. E o sonho é real. Muitas vezes experimentamos sonhar mais por meio de nossos corpos do que por meio de nossas mentes. Nosso corpo reage como se o sonho fosse real. E temos que lembrar que nossos corpos são mais inteligentes do que pensamos. E lembre-se, pensar é da mente e sentir é do corpo. Mas por que estamos fazendo essa conexão? É porque há uma mensagem para o nosso eu mais profundo? Pode ser. O estado de sono é o estado de não ego, e o estado de sonho é o estado de não mente. Em nossos sonhos, experimentamos a nós mesmos como uma forma de consciência, ao invés de uma associação mental. Experimentamos a realidade do sonho sem o envolvimento mental. A mente está realmente adormecida. Se ao menos pudéssemos ser completamente absorvidos na realidade atual, enquanto no estado de vigília, e nós somos, mas distraídos pela mente. E qual é a mensagem então? Ao acordar do sonho, tentamos processar a experiência através da mente. Os sonhos transmitem informações
que são mais amplas do que a mente humana é capaz de perceber. É por isso que você, como uma autoassociação, dificilmente entenderia essas mensagens, mas o eu mais profundo o fará. Orar. O ato de orar é extremamente poderoso. A oração pode ser vista como a conexão da mente com o eu superior. É realmente um presente para a humanidade. Podemos usá-la para colocar em realidade nossas intenções mais profundas. Quando realmente oramos, deixamos ir. Então, de certa forma, orar é um ato de deixar ir e permitir. Nós então nos afastamos, a fim de permitir que a intenção mais profunda se manifeste. Se ainda estivermos presos às expectativas e ao nosso condicionamento, a oração não terá sentido. Se os deixarmos ir, então a oração é significativa. Uma oração pode ser direcionada a um símbolo ou compreensão superior. Mas em última análise, se visamos a Deus, na verdade, estaremos orando para nós mesmos. Porque Deus é o ser, e nós, como seres humanos, somos a expressão de Deus. Fundamentalmente, não importa se estamos voltados para Jesus, Buda, Gauranga ou Muhammad. Estamos visando a mesma fonte, não há separação. Podemos criar nossas próprias orações ou mantras. O mantra deve vir do coração e não da mente. Mantra é uma forma de conexão direta com a fonte. E nossas mentes não têm a capacidade de compreender a fonte em sua totalidade. Por outro lado, nossos corações têm essa capacidade. Quando entoamos uma oração, o sentimento de conexão e amor se manifesta. Com base nessa conexão, podemos confirmar que o mantra é adequado para nós. Em minha experiência de vida, os seguintes mantras fizeram conexão comigo. Sou grato pelo amor que estou vivendo. Não tenho medo. Amo todos vocês. Sou amor. Sou muito mais do que minha aparência física. Estou grato que está tudo bem. Eu te amo. Complete com o seu nome. Eu te amo e o seu nome. A mente está sempre tentando entender e explicar os elementos da vida. Dessa forma, não há incerteza nem possibilidade de mudança. Esse tipo de segurança é bom para a mente. Mas a música é uma coisa que a mente não pode explicar. Está além da compreensão, além da mente. É intangível e vem de um lugar desconhecido, que não pode ser totalmente definido. Nossas mentes são tão compelidas por esse fenômeno que tentarão explorá-lo conectando-se às vibrações sonoras e assim deixando-as ir. A experiência de ouvir torna-se então uma forma de não-mente. A música não pode ser sentida ou percebida pela mente. É uma conexão direta com o coração e, como só se manifesta no agora, também é uma conexão direta com o presente. É por isso que criar música a partir da mente nunca funcionará bem. O resultado será uma combinação de sons sem profundidade ou musicalidade. Então, finalmente, chegamos ao entendimento que quanto mais ego colocamos, ou em outras palavras, quanto mais nos apegamos ao resultado da criação, menos espaço para a expressão artística realmente surge. É verdadeiramente uma experiência de canalização, tanto criando quanto ouvindo. Então a música é uma forma de alívio do ego. Quando escrevemos música, estamos nos conectando a um lugar mais profundo.
Se deixarmos de lado a mente, a mágica pode realmente acontecer. Todo o processo de fazer música ainda é um mistério para mim. Somos canalizadores nesse sentido e distorcemos e colorimos o canal com o nosso próprio eu. Mas não devemos confundir essa coloração com uma indicação de que a música deve ser possuída. Em última análise, a música não é de ninguém e não pode ser totalmente compreendida nem possuída. Neste livro, o yoga já é mencionado algumas vezes. Gostaria de compartilhar minha experiência sobre o tema. É um método antigo para atingir o estado mais elevado de conexão corpo-mente e uma forma de atingir o self. Yoga se traduz em união, a fusão de todos. É um caminho para o eu altruísta, o verdadeiro eu. Um caminho para a autoindagação. Em sua essência, o yoga combina elementos como movimento, respiração, foco, retirada dos sentidos, meditação, quietude, prática altruísta e autorrealização. Na minha experiência pessoal, o yoga tornou-se um elemento fundamental de expansão. Quanto mais fundo se vai na prática, mais se percebe a existência da não-mente e da quietude. Essa quietude da mente é essencial para o caminho sem ego. E como já vimos, o estado de não-ego traz a cura e a tendência natural de ser, alegria e bem-aventurança. É uma porta para cada indivíduo experimentar um vislumbre do verdadeiro eu, o eu não separado. O yoga tornou-se parte integrante da minha experiência de vida e, como tal, permitiu-me servir e partilhar amor e luz, através da partilha da minha prática com os outros. Quando a praticamos, compartilhamos um momento sagrado de paz interior e amor. Praticamos o desapego e a abertura da porta para o nosso eu superior entrar. Gostaria de dar as boas-vindas a qualquer pessoa que esteja lendo este livro para ter o coração aberto em relação a esse antigo ensinamento e potencialmente aderir a ele.